Olá, boa tarde. Bom, o que eu trouxe aqui para compartilhar um pouco com vocês é o case da Cianet, uma empresa aqui de Florianópolis, manezinha, não sei se alguns de vocês aí já conhecem. Me apresentando um pouco antes, eu sou jornalista por formação, sou especialista em marketing e há mais ou menos 14, 15 anos, também sou lá nascida nos inícios dos anos 80, eu trabalho aí com gestão de negócios e, enfim, gestão de marketing em empresas de tecnologia. Para apresentar um pouquinho da Cianet, para quem não conhece, o nosso desafio lá, enquanto pensar em tecnologias disruptivas ou inovação, é a gente fazer isso dentro de uma empresa estabelecida, uma empresa que tem 24 anos, atua no mercado de provedores regionais de internet. Então, quando a gente fala em Somos Digital, em transformação digital, nós trabalhamos para o mercado de empresas que estão levando fibra ótica para os lugares mais remotos do país. Então, esses são os clientes da Cianet hoje, é nesse mercado que a gente atua. E, para falar um pouquinho desse mercado até, o mercado de provedores de internet, pela necessidade que todos temos hoje de internet banda larga, ou internet de alta velocidade, o nosso mercado de atuação ele tem crescido nos últimos anos de uma forma muito acelerada, né? A partir de 2016, ali, 53% de crescimento. De 2017 para 2018, a projeção de crescimento para esse ano ainda é de 42%. Então, a gente realmente está num mercado extremamente aquecido, e com muitas oportunidades, né, que a gente percebe aqui. A Cianet, nesse contexto, atuando no mercado aquecido, a gente também vem crescendo nos últimos anos de uma forma bastante bacana, né, porque nós passamos aí por um momento de vários mercados com dificuldade pela nossa economia brasileira, mas a gente conseguiu crescer nos últimos anos. E eu trago esses gráficos aqui porque qual foi o que nos moveu para pensar em tecnologias disruptivas e a gente pensar com muito mais foco num setor, ou, enfim, numa área de inovação, e essa inquietação que tinha dentro da empresa que precisávamos mudar, né? Então, eu destaco aqui que foi a partir de 2016, no meio de 2016, em junho de 2016, assumiu a nossa atual CEO, que é a Silvia Foster, e ela entrou na Cianet com esse desafio de olhar para o futuro desse mercado, não só do mercado que a gente atua, mas para onde estamos caminhando com essas tecnologias disruptivas e exponenciais. A inquietação que nos trazia aqui e que nos move até hoje, até setembro de 2018, né, ainda nessa empreitada, é porque hoje o nosso modelo de negócios é venda de hardware. Então, a receita, 100% da receita da Cianet vem de venda de equipamentos para provedores de internet, cabo de fibra ótica, enfim, tudo o que ele precisa para montar uma estrutura de rede e levar a internet para a casa de quem não tem internet ou que é uma internet com velocidade alta, com fibra ótica. A gente hoje fala nesse universo, até no nosso país, né, é um pouco, às vezes, desconhecido de algumas pessoas, especialmente em capitais, mas é um universo de mais ou menos 6 mil empresas que hoje estão listadas na Anatel, que são provedores regionais de internet. A gente costuma pensar em internet Net, Oi, Vivo, mas elas são bem numerosas no país e hoje, se juntas, somadas, elas são a terceira maior operadora do Brasil. Elas são maiores que a Oi, quando juntas, né? E é claro, quando a gente olha aí nessa curva de tecnologias exponenciais, a Hype Cycle do Gartner, a gente percebe que vender hardware, que facilmente a gente lança no mês seguinte vira commodity, não é o que vai levar a Cianet para mais 20 e tantos anos, como ela chegou até aqui. Então, a gente precisa estudar modelos de negócio e mexer, inovar no nosso modelo de negócio. E aí, com essa inquietação dentro de casa, como que a gente vai fazer para inovar no nosso modelo de negócio, na venda de hardware, que a gente hoje depende muito do mercado asiático, oscilação do dólar e uma série de questões. A gente também tinha um mercado em expansão, um mercado que possivelmente tinha muitas oportunidades e a gente não estava olhando para elas. Então, a gente tinha esse desafio de não só inovar no modelo de negócio, mas que outras oportunidades o nosso negócio tem que a gente pode aproveitá-las, né?
E aí nós começamos a nossa saga ali em meados de 2016, e eu falo saga porque vou contar um pouco e no final vocês vão entender por que saga. Talvez vocês, quem esteja dentro de alguma empresa com esse mesmo desafio, possa se reconhecer aqui ou tirar bons insights, né? O nosso primeiro passo foi trazer para dentro da empresa consultorias com essa expertise, algum conhecimento que a gente lá dentro não tínhamos no momento. E aí nós contratamos a equipe aqui da Clear Inovação, e junto com ela trouxe mais algumas outras consultorias, como Semente Negócios, enfim, que começaram a nos ajudar, nos apoiar nos nossos desafios. E aí o primeiro ponto que a gente foi muito instigado foi a fazer benchmark, a olhar para fora da empresa, mercados correlatos, para fora do país, como que isso está, quais são as mudanças desse mercado, não só de provedores, mas de venda de commodities, hardwares, como que tem se comportado fora. E é uma provocação, porque eu não sei, talvez aí vocês também possam se reconhecer, mas quando a gente está na operação do dia a dia de uma empresa, com metas, ou como a Elisa colocou agora aqui no começo, né, a gente vai para um evento, tem várias ideias, e na terça-feira a gente já está ali naquela meta do dia a dia. E o benchmark a gente teve que trazer para o nosso dia a dia muito forte, porque senão a gente vira um avestruz dentro da empresa, enterra a cabeça no negócio, fica lá dentro de 4 paredes, cheio de verdades absolutas criadas ali, e essa era muito da nossa realidade naquele momento. Então, o benchmark foi extremamente importante e relevante para as descobertas que a gente fez. O outro foi um banho de metodologias que a gente também precisou, no time especialmente, porque nós tínhamos dentro da empresa aquele tradicional P&D, uma equipe técnica desenvolvendo soluções, apaixonados pela tecnologia. Ninguém da equipe de P&D tinha contato com o cliente, e, na verdade, tinha até uma certa aversão, né? Eu falar com o cliente, capaz, eu desenvolvo. Então, nós tínhamos uma necessidade muito forte de trazer o cliente para dentro das nossas decisões, metodologias Design Thinking, Customer Development, metodologias ágeis, enfim. Uma série de metodologias que a gente precisou fazer no nosso time, assim, para ontem, né? Tudo era muito para ontem. Um ponto aqui que o Mário falou muito bem, da cultura, é extremamente importante. E entendam que, em 2016, a gente tinha uma cultura super boa na Cianet, porque nós estávamos como segunda melhor empresa para trabalhar em Santa Catarina, listada entre as 7 melhores empresas para trabalhar no país, também na área de tecnologia. Então, a nossa cultura, o engajamento, estava tudo 10. O que nós não tínhamos na nossa cultura era o cliente no centro da nossa decisão. Então, nós fazíamos negócio de dentro para fora da empresa e não o contrário. E isso, claro que por 20 e tantos anos deu certo, mas chega um momento que essa curva de errar, com essas mudanças tão rápidas no mercado, a gente já não tem mais. Então, é muito importante a gente ter esse contato com o cliente e a gente diminuir essa curva e dar agilidade para os nossos produtos e serviços, né? Aí, quando a gente fala de cultura, a gente também fala de time mindset. A gente também, naquele momento, a Cianet tem cerca de 90 funcionários, oscila entre 90 e 100 funcionários. Então, é um assunto importante, a gente teve que mexer muito no time, mexer muito no mindset do time, mas numa empresa desse tamanho a gente consegue fazer isso de uma forma muito ágil também, né? Acredito que em empresas muito maiores, dobrar essa esquina deve ser muito mais complicado. E aí, já que tínhamos aí um banho de metodologia, benchmark, revisitamos as nossas personas, chegou o momento, aqui tudo que eu estou falando, a gente ainda estava lá no segundo semestre de 2016, tá? A gente teve que fazer a jornada do nosso cliente, porque a gente se posiciona no mercado como especialistas no mercado de ISPs, mas a gente começou a perceber que especialista lá na questão técnica, o restante todo da empresa dele, a jornada do nosso cliente, ela era desconhecida dentro da empresa. Nós sabíamos muito bem da parte técnica dele, como que ele faz para subir num poste, a necessidade de caixas, enfim. E aí partimos para a jornada do nosso cliente. Tão importante, já que o nosso negócio é B2B, quanto a jornada do nosso cliente, foi a jornada do cliente do nosso cliente. E aqui somos nós que contratamos internet para as nossas residências ou para as nossas empresas. E aí a gente partiu para fazer essas jornadas. Aqui eu trago uma foto do que a gente fechou uma sala dentro da empresa, estabelecemos dentro da empresa um comitê de inovação na época,
E essa sala a gente foi para a parede, depois dos times viajarem o país aí durante quase um mês, a gente foi para a parede e desenhou essa jornada do cliente, do nosso cliente. E, a partir dessas jornadas, aqui lá em 2016, nas paredes laterais, que aqui não aparecem, a gente ia colocando os nossos achados e ideias de novos projetos, serviços, soluções que podíamos prestar para esse mercado. Então, não trava ali e eu não sou francesa, tá? Eu sou catarinense. E aí estávamos chegando já no finalzinho de 2016 e tínhamos lá já ideias já de novos projetos. Então já estávamos lá dotados de novas metodologias, benchmark, jornada do nosso cliente, e estávamos chegando no final do ano já com ideias que estavam lá na parede de novos projetos. E aí, na sequência de novos projetos, vem a meta, né? Então estabelecemos metas, como que mediríamos o sucesso dos nossos novos projetos. E aqui, final de ano, cruza sempre com o planejamento estratégico da empresa. Temos lá acionistas, tínhamos que entregar um número de faturamento, EBITDA, para os acionistas. Então, as metas desses novos projetos estavam todas muito relacionadas também com o faturamento do próximo ano da empresa, né? E aí, pronto, terminamos o ano, tínhamos todo esse, praticamente aqui um enxoval de inovação dentro de casa, e entramos no ano de 2017, né? Está tudo lindo, tudo pronto, já entendemos, já fizemos muito benchmark, estudamos a curva de tecnologias exponenciais, já sabemos muito do nosso cliente, é o ano, a gente vai dar tudo certo. E aí começou o ano de 2017 e, na verdade, não deu certo. Quer dizer, o não deu certo também é relativo, né, gente? Não deu certo a gente, naquele ano, mudar o modelo de negócios da Cianet. Nós não mudamos o modelo de negócios da Cianet em 2017, mas é claro que nós tivemos uma série de lições aprendidas, que eu acredito que foi o mais rico do ano. Também aprendemos que você não muda a história de uma empresa num semestre, que você decide fazer e no semestre seguinte você já mudou e você tem receita daquilo. Nós aprendemos também a gerenciar muito as nossas expectativas quanto a isso. E aí eu trouxe aqui o que eu acho que para vocês talvez seja o mais rico do que eu tenho aqui da trajetória do que a gente vem fazendo, quais foram as nossas lições aprendidas e onde nós encontramos algumas barreiras ou quais foram as nossas pedras no meio do caminho de 2017, né? E aqui deixa eu só até fazer um paralelo, que é difícil não ter esse paralelo. Eu tenho um bebê de 1 ano e 3 meses, eu sou mãe do Theo, o bebê mais lindo do mundo, né? Quem é a mãe aqui me entende, ou pai. E ele, com 1 ano e 3 meses, né? Se a gente juntar o tempo de gestação, a gestação era exatamente quando a gente começou esse processo dentro da Cianet. E no ano de 2017 eu fiquei fora 4 meses e meio, então eu saí em licença maternidade ali em maio e eu voltei em outubro. Isso, claro que depois de 1 ano eu digo que isso foi uma grande vantagem. Naquela época eu dizia que era um caos, né? Na minha cabeça aquilo tudo era um caos, um bebê pequeno, uma nova identidade e a empresa passando por uma série de transformações. Mas isso me deu uma vantagem de conseguir ser uma pessoa de dentro do negócio e saber por que aquele projeto tinha iniciado dentro da empresa. Eu sabia exatamente as motivações, eu sabia os anseios dos acionistas, o anseio da CEO da empresa, de todo o grupo de gestão. Então, eu tinha todas essas informações e eu conseguia fazer uma leitura do cenário dos projetos como estavam, com muito mais riqueza, porque eu fiquei um tempo fora, né? Eu não estava no time. E aí, esse desafio de assumir e refazer esse projeto dentro da empresa, eu precisei de 2 meses para poder entender tudo o que estava acontecendo e anotar todas essas lições aprendidas. Claro que todo o tempo com o apoio das consultorias, como da Clear, com uma expertise de fora, ou fazendo muita troca com outras empresas que estavam passando por isso naquele momento. E aí a primeira lição aprendida foi de processos estruturados, né? Tão importante quanto você pensar na cultura, pensar no teu cliente, olhar para onde está indo o comportamento do consumidor, quais são os próximos passos, é ter processo estruturado. E talvez para quem não está, hoje para mim tudo isso é muito óbvio, né? Mas para quem não está mergulhado num processo desse, parece que inovação, quando você fala em um novo negócio, pensar numa nova solução para a empresa, pá! O cara estava tomando banho e teve um insight, pá, mudou, criou use, né? Não é assim.
tem todo um processo que a gente segue para isso, e especialmente quando você coloca para andar dentro da empresa, para entrar em operação. E nós não tínhamos, nós tínhamos o projeto, tínhamos a ideia de novos serviços e o negócio começou a andar. Quando o negócio começa a andar, você bota um time inteiro para fazer aquilo tocar. Tem pessoas que vão tomar a decisão da base tecnológica, outro de como vão abordar o cliente, como que vão fazer testes, hipóteses, e MVP, protótipo. Todo mundo vai tomar uma decisão no meio do caminho do projeto. Se você não tem uma base estruturada, de processo estruturado para isso, é muito fácil que, num primeiro ciclo, num primeiro momento, as pessoas se sintam muito mais perdidas, desorientadas, do que, de fato, indo para um objetivo comum. Então, esse foi uma das nossas lições. O outro era um perfil específico para o time. E isso eu gosto de trazer aqui, porque depois eu faço muita troca com empresas que estão passando por inovação. Existe um primeiro momento, né, que talvez o CEO, o dono da empresa, foi para um evento e falou: precisamos inovar. Junta várias pessoas de vários setores e cria um time aí. E na Cianet não foi diferente. Nossa primeira iniciativa foi com pessoas de vários setores, um time multidisciplinar. Talvez tenha tido uma ou duas contratações de pessoas que não eram de dentro da empresa, mas isso não deu certo. Hoje, para mim, é muito claro que o perfil de pessoas para estarem num time que vão pensar em novos negócios, em novas soluções, dentro de uma empresa estabelecida, com toda uma cultura que não é propícia para isso, essas pessoas elas têm um perfil muito, muito específico, com alta resiliência, elas têm que ser empreendedoras. Hoje, para selecionar pessoas lá para o meu time, eu tenho que entender todo o momento de vida que elas estão. O nosso time lá hoje, especialmente, elas são muito movidas por um propósito de vida. Elas saem de casa para fazer alguma coisa grandiosa. Elas saem de casa com vontade de ver um mundo diferente. Elas saem de casa com vontade, pensando no nosso cliente que está lá no meio da favela levando internet, ou está lá no Manaus, nas zonas ribeirinhas, levando internet para comunidades indígenas. Então, se ela não é dotada de um propósito muito forte de vida, ela quer fazer diferente, é muito difícil ela fazer parte de um time de inovação ou de novos negócios, porque a gente gere incertezas o dia inteiro, né? A gente abraça a incerteza. E se ela não tem isso muito forte, dificilmente, quando a gente encontra uma pedra no meio do caminho, ela consegue passar rápido e bola para frente e vamos continuar. Então, isso é muito importante para o perfil de um time que vai pensar em inovação dentro da empresa. Pelo menos lá na nossa experiência foi assim. Outro aprendizado aqui, que também é bastante, hoje é muito óbvio, e para quem está imersos em processos de inovação isso parece óbvio, mas a visão de longo prazo, naquele projeto que, em 2017, foi iniciado dentro da empresa, um projeto novo, quando eu voltei de licença maternidade, eu olhava para o produto que eles tinham formado e eu não entendia para onde ia aquilo. Porque talvez tenha faltado, faltou a gente olhar para o novo projeto e ter uma visão de longo prazo dele. Isso aqui é para daqui quantos anos é para estar vivo, né? E era um projeto que facilmente qualquer tecnologia nova entrante, qualquer tecnologia com inteligência artificial mataria aquele novo projeto no ano seguinte. Então, o tempo de sobrevida dele faria isso aqui. Então, quando eu falo em visão de longo prazo aqui, do que a gente aprendeu lá, é que esses nossos novos projetos, a gente tem que toda hora estar cruzando ele com tendência de comportamento do consumidor, a gente não pode perder de vista todas essas pesquisas que estão aí à nossa disposição, de novos negócios, novas tecnologias, comportamento do consumidor, para onde estão indo. Isso não é muito fácil, pelo menos no nosso caso lá, o projeto que estava em alta, ele certamente não continuaria nesse ano por conta de várias tecnologias que estão chegando aí no mercado. Além da visão de longo prazo, esse aqui, acionistas e investidores que estiverem por aqui, eu tenho certeza que não vão gostar desse tópico, mas é a pressão por faturamento de um projeto novo. E nós tínhamos isso lá no time, no projeto, dentro da empresa. A gente finalizou 2016 colocando um percentual do faturamento da empresa no ano seguinte em projetos de inovação, ou naqueles projetos que estavam sendo desenhados. O que aconteceu aqui, tendo essa única métrica como sucesso do projeto? Tem um tempo ali do pessoal ter o projeto dar uma atração e começar a andar.
ele estava muito preso aos processos internos da empresa, então, por várias vezes, ele não era prioridade. E aí, o que aconteceu com ele quando chegou no mês 10, mês 9 daquele ano, está acabando o ano, bota para venda, né? Pega o projeto aqui, termina de uma vez e bota para vender, e o comercial tentando vender. Quando eu cheguei, fazia um mês que o comercial estava tentando vender, e eu dizia, gente, por que vocês estão tentando vender isso aqui se ele não vende? E a gente precisa ter uma meta para entregar para os acionistas de faturamento, e esse é o projeto que tem mais cara de ser vendido, e a gente precisa vender. Então, lá do nosso aprendizado, essa pressão por faturamento ela não faz sentido num projeto que você ainda desconhece, não está totalmente desenhado dentro de um business plan que faça sentido. Então, o que nós fizemos para 2018 foi tirar essa pressão por faturamento, pelo menos ainda de 2018. Para nós, lá, enquanto empresa, não faria sentido. Além da pressão por faturamento, e todos esses atropelos que acontecem, e talvez até eu deixei esse aqui por último, porque eu acredito que ele tenha sido mais relevante, foi essa pressão do time que fez as tomadas de decisões e o mindset todo de novas metodologias irem pelo ralo, né? Porque aí você tem uma pressão, você tem uma meta para entregar, você sabe que você precisa validar com o teu cliente, desenhar o processo com o cliente, e você pula essa etapa porque isso vai ser moroso, né? Mas isso custou lá no final do ano esse projeto, todo o investimento dele foi para a geladeira. Cultura mindset, nada mais do que eu já falei até agora. Também a gente aprendeu muito que não adianta dentro da empresa ter uma iniciativa pensando em inovação e você terceiriza todo esse processo de inovação para aquele grupo e é lá que se pensa em novas metodologias de desenvolvimento, é lá que se pensa em cliente, né? Isso precisa transbordar para a empresa inteira, independente se ela tem 24, se ela tem 50 anos. A empresa precisa respirar isso. E quando a gente fala em mudanças exponenciais, em tecnologias exponenciais, todas as empresas precisam começar a pensar nisso, porque certamente os negócios hoje, em setembro de 2018, não serão os mesmos daqui a um ano ou daqui a 6 meses, né? Muita coisa já vai ter mudado. Então, ter isso muito forte na cultura e no pensamento do time é extremamente importante. Então, com todos esses aprendizados, essas lições aprendidas aqui que nós tivemos ao longo daquele ano de 2017, na nossa primeira tentativa, a gente reestruturou e refez o que a gente teria para 2018. Uma das primeiras coisas, ela deixou de ser um setor dentro da empresa, chamado um setor de inovação, porque a gente entrava eu brinco que a gente era refém do dia a dia da empresa, do que paga a conta, do que vende hoje, do portfólio atual. Então, o time de inovação ficava sempre, dependendo da época do mês, ali, se estava na época de bater a meta, na fase de bater a meta, ficava em segundo plano. E depois de fazer muito benchmark fora também, com empresas que estão inovando, a gente estabeleceu um lab. E o lab não é só porque é moda ter um lab dentro da empresa, é porque hoje ele é, de fato, um braço da Cianet fazendo novos negócios. A gente saiu totalmente da operação do dia a dia da empresa. Há 2 meses atrás, até fisicamente, nós saímos de dentro da Cianet, estamos ali no ambiente da CAT. A gente acredita que essa seria a melhor forma. E, para tratar essas outras lições aprendidas e o que tem feito muito resultado lá para nós, a gente desenhou um framework próprio com os nossos aprendizados e metodologias que faziam sentido. Muito do que o Mário comentou ali no último slide dele, tem que ter processo e tem que ter um processo próprio que faça sentido para a empresa, né? E com esse framework aqui, o que a gente tentou... O último mês de 2017... o que a gente fez foi o time todo que nós tínhamos aí sim contratado, eles foram passar um mês rodando o país inteiro dentro dos nossos clientes, dos provedores, enquanto a gente reestruturava toda a parte de processos do Lab. E aí nós começamos no dia 2 de janeiro de 2018, zerados de ideias e projetos. O que nós tínhamos era uma pesquisa muito forte de tendência, de cliente, nossa, e a partir dali, o time com ideação, brainstorming, enfim, nós começamos a colocar os projetos na primeira etapa do nosso framework. Então, todos os nossos projetos hoje, eles entram aqui na fase de problema-oportunidade, e para que eles migrem para outras fases, a gente tem aqui uma série de materiais, ou enfim, que a gente precisa fazer, né? Vou dar um exemplo aqui. Então, se a gente identifica uma oportunidade ou um problema, uma oportunidade dentro do nosso mercado ou um problema a ser resolvido do nosso cliente, a gente traz ele para a primeira etapa e aqui tem quais são as tarefas que a gente tem que cumprir.
com quantos clientes a gente tem que validar, ou seja, quantos provedores, quantos clientes de fato têm aquele problema, e nós tínhamos sempre essa dúvida do número mágico, a gente tem que validar com 100, com 5, e aí isso aqui é tudo teste também, a gente está testando se o nosso framework vai nos atender até o final do ano, né? Mas a gente coloca aqui de 5 a 50 clientes, identificar se mais de 5, até encontrar um padrão, tem esse problema, de fato, se é um problema que a gente vai tratar. Aí a gente pode passar ele para outra etapa, que é um encaixe aqui, problema-solução. Dentro de problema-solução é como que a gente vai solucionar aquele problema que a gente encontrou. E aí tem uma série de entregas, com quantos clientes a gente valida. E a gente hoje mede o tempo que cada projeto fica numa etapa aqui dessa. E aí a gente pula para o encaixe produto-mercado. Enfim, aqui tem uma série de coisas. Tarefas que a gente tem que cumprir, validar, todas as documentações que tem que ficar. A gente também, no ano passado, não documentava de forma satisfatória as nossas interações com o cliente, todos os nossos projetos. Hoje a gente documenta melhor. Aqui no encaixe produto-mercado, então, a gente encontrou um problema, a gente achou uma solução para aquele problema e a gente precisa saber se o nosso cliente paga por aquele problema. Porque nós também já tivemos alguns projetos aqui dentro de uma solução super bacana para um projeto, para um problema identificado, mas mexer no bolso não era o motivo, não faria sentido para o provedor, né? Então, hoje aqui, quando chega nessa etapa, é a primeira etapa que, para passar para outra, aquele projeto precisa ter algum tipo de troca monetária. E quando eu falo troca monetária, é porque não precisa pagar o projeto inteiro, mas a gente tem que ter conseguido mexer no bolso do cliente, ele pagar uma parte do projeto, enfim, alguma troca monetária tem que acontecer para que aí sim ele vire um protótipo mais robusto e a gente invista um pouco mais de tempo e grana naquele projeto para ele fazer sentido. E aí depois ele, numa última etapa lá, é quando ele de fato começa a virar, validamos todas essas etapas de protótipo e ele vai virar um produto. Esse framework, por que eles têm nos ajudado? A gente conseguiu uniformizar a linguagem dentro da empresa. Antes, quando a gente falava de um projeto novo, ninguém sabia dizer se ele já era um MVP, se ele só era um problema que a gente não tinha identificado, se ele era uma solução. Hoje, desde os acionistas até o estagiário que treina robô, ele sabe, quando a gente vai falar de um projeto, a gente já vem logo em que fase que ele está. Se ele está aqui no primeiro, a gente não sabe, na segunda etapa, todo mundo sabe que ele não teve troca monetária, ele pode continuar como ele pode desistir, a gente sabe que está com uma mão leve. Então, isso nos ajudou no mindset do time, desde os acionistas até os estagiários, todo mundo fala a mesma língua hoje, todo mundo sabe quais são as etapas que um projeto tem que cumprir dentro da empresa. E ele nos deu uma clareza maior sobre cada etapa mesmo e o esforço que a gente faz para um projeto, porque também a gente tinha muito se apaixonar pela ideia, achar que aquilo é sensacional, e aí, quando vai chegando o dia a dia, você se apaixonou, mas o projeto não faz sentido, né? Eu até vou dar um exemplo bem rápido aqui. A gente tinha identificado nos provedores de internet que eles tinham uma dificuldade, todo provedor de internet tem uma caixa em poste, que tem as portas disponíveis para instalar a internet. Não sei se alguns de vocês já passaram por isso, de ligar para uma operadora e falar não tem porta disponível, né? O provedor, pequena e média empresa, ele cresceu desestruturado e ele nunca mapeou as caixas dele de poste, então ele nunca sabe se ele tem caixa disponível ou não. E se a gente for pensar, é o estoque do cara, né? Se ele tem porta para instalar ou não. Identificamos esse problema em quase todos os nossos clientes, foi em 77% da nossa pesquisa eles tinham esse problema. A solução que nós encontramos foi uma solução de IoT dentro da caixa. Temos uma parceria com um laboratório aqui da UFES que estudou a viabilidade técnica e financeira, era ok. Passamos ele aqui para o encaixe produto-mercado e ali ele morreu, porque era uma solução muito sofisticada por um problema muito simples. E aqui eu vi que era a primeira pegadinha que esse framework me ajudou, porque eu, pessoalmente, estava apaixonada por esse projeto. Eu pensava, caramba, primeiro ano do Lab, nós vamos ter um produto em IoT e nós vamos mudar a forma, aquele primeiro desafio da Cianet, que é deixar de vender hardware e vender serviço. A gente não vai mais vender a caixa do poste por R$100, a gente vai vender um serviço de monitoramento de rede. Então, eu estava assim, eufórica, eu cantava alto no carro todo dia que eu falava desse projeto, e tive que aceitar que ele morreu aqui, porque, de fato, o provedor não paga pela solução. E, então, esse framework aqui, ele realmente nos baliza
Antigamente, se a gente não tivesse isso aqui, facilmente está chegando hoje um carregamento da China cheio de caixas, com plaquinhas de IoT, e o time comercial ia estar na dificuldade de vender isso e botar no mercado. Eu esqueci, sim, de falar um negócio. Aqui, eu trouxe muito sobre o que a gente, lá na Cianet, fez pensando em inovar no modelo de negócios da Cianet, deixar de vender hardware, ter novas receitas com novos serviços. Mas o que toda essa trajetória, desde 2016, já fez efeito dentro da Cianet foi a forma como a gente encara os nossos projetos, até do portfólio atual. O time de produtos da Cianet, que é o do portfólio atual, também fica sob a minha responsabilidade. E esse time também bebeu da mesma fonte de benchmark, desenvolver cliente, de olhar para fora antes de trazer uma caixinha nova para vender. E, no final de 2017, a gente conseguiu colocar 5 produtos novos no portfólio da empresa, 5 produtos novos que nasceram já com essa mentalidade. Eles foram desenvolvidos em cerca de 6 meses. Antigamente, a gente desenvolvia, levava 1 ano e meio para desenvolver o produto novo. E, até o primeiro semestre de 2018, eles representaram 42% do faturamento da Cianet. Então, eu acredito que é um número muito expressivo, pensando em curto prazo. A gente ainda não conseguiu mexer estruturalmente os processos da Cianet, mas a gente já vê resultado no dia a dia, só numa mudança da forma de encarar os nossos produtos, os nossos projetos. E isso, para nós, é extremamente relevante. A gente hoje está no mês 9, em setembro. Eu tenho 3 projetos chegando na fase de protótipo, tenho mais ou menos 10 projetos aqui nas primeiras etapas. E, se tudo der certo, eu gostaria de contar para vocês aqui o ano que vem que deu, né? Um dos nossos projetos que está na fase de protótipo, ele tem tudo para virar uma nova unidade de negócios dentro da Cianet em 2019 e extrapolar o lab, sair do lab, ganhar asas e andar sozinho. E aí, sim, a Cianet tem uma nova forma de negócios que não só a atual. E isso a gente conseguiu desenvolver ao longo desse ano, pensando um pouco mais em time, processo, enfim, uma série de questões aqui que não só a consultoria nos trouxe, mas a gente aprendeu no dia a dia. Então, aqui meus contatos, mas vou chamar de novo o Mário, é isso? Obrigada. Pessoal, a gente vai ter agora um espaço para 3 perguntas, e aí, ao final, a gente também vai fazer o sorteio de um produto digital. Alguém gostaria de começar? Oi, meu nome é Jaime. A minha pergunta é para a Viviane. Viviane, a Cianet, você comentou que é uma empresa que leva a internet para lugares remotos, né, e onde é difícil acesso. Tem um projeto da Google, se não me engano, em parceria com a Amazon, no futuro, onde eles querem colocar a internet de graça a nível em lugares remotos, nível mundial. Isso seria alguma coisa que atingiria vocês? E, se atingiria, qual seria o processo para se diferenciar com uma internet disponibilizada de graça em todos os lugares do mundo, assim, por exemplo? Tá ligado? Tá, né? Tudo bem? Eu não peguei teu nome. Então, Jaime, sim, se ele atinge o nosso mercado, ele nos atinge, né? Porque a gente atua com empresas que levam internet para esses lugares. A gente tem acompanhado muito isso, é um dos papéis do Lab, né? A gente tem projetos de curto prazo, outros de longo prazo, estudando as tecnologias, as ameaças a tecnologias atuais e como transformar essas ameaças em oportunidades. Então, para 2019, a gente está começando a costurar uma parceria com um laboratório de pesquisa nessa tecnologia com o Google, para que a gente possa entender quais são as oportunidades. Hoje elas não estão claras, nem para nós, nem para o nosso mercado, de como a gente vai continuar atuando nesse mercado de rede, de dados, de internet, de outra forma, caso isso mude, e eu acredito que muda num curto, médio espaço de tempo. Não só essa tecnologia do Google, mas tem também a tecnologia via satélite, que possivelmente esse monte de fibra que a gente vê em poste não é sustentável, né? O próprio mercado de provedores, hoje tem cidades com 30 mil habitantes que tem 12 provedores de internet atuando e os postes já estão começando a envergar. Assim. É claro que quando a gente coloca num cenário aí a médio prazo, isso não é sustentável, né? E aí dentro do Lab todas essas pesquisas, e aí por isso o benchmark não virar avestruz, são extremamente importantes. Boa noite. Falando de infra um pouquinho, o que esperar de
internet, vamos falar assim, 5G, IPv6, o que esperar para o futuro mercado, principalmente nessa questão? Comigo? Pode ser, tanto faz, você ou ele também. Acho que dá para esperar muito, né? Porque o que a gente fala de IoT hoje só é possível na realidade do 5G. É o único espectro, né, possível de se fazer conexões simultâneas onde você de fato não perde. Então, quando a gente fala de carro autônomo, só vai existir carro autônomo com 5G de fato, né? Não tem como ser diferente. Outras coisas bem interessantes é que a gente talvez pare de xingar um pouco as operadoras de telefonia, porque o 5G consegue pegar no -3 da garagem do seu prédio, né? Com qualidade o sinal do que hoje as antenas com o espectro atual. E até por coincidência, essa semana um amigo meu que é engenheiro da Ericsson me ligou para falar que está indo embora para a Suécia com a família. E eu vou encontrá-lo semana que vem para literalmente falar tchau, porque ele vai compor um time na Suécia da Ericsson junto com a Volvo no projeto sofisticado de caminhões autônomos e veículos autônomos. E ele está indo justamente porque ele era da turma aqui em São Paulo que mais se qualificou nos últimos 3 anos nesse tipo de tecnologia. Então é muito novo mesmo, muito pouca gente entende tudo que vai acontecer, mas as últimas coisas que eu li sobre isso é de que o que a gente pode esperar, qualidade de acesso, disponibilidade, né? Vai ter muito mais capacidade de conectar coisas e pessoas, e isso vai abrir, aí não estou falando da conexão, né? É o meio, né? Vai abrir as oportunidades de IoT que todo mundo está esperando. Viviane, eu queria te perguntar, você falou muito sobre mindset, cultura e tal, e eu queria saber como foi ou como está sendo essa mudança assim, da cultura da empresa, sabe? Porque você falou que era voltado lá para dentro e tal, e agora vocês estão focando nos clientes. Quais estratégias vocês estão utilizando para isso? A gente começou muito com mentorias coletivas, cursos e capacitação com o time. Chega um momento que só isso não é suficiente, a gente tem que treinar o desapego e fazer trocas, né? Isso nem todo mundo gosta de falar, mas sim, isso é importante, é necessário. E a gente fez as contratações que a gente fez nos últimos tempos, a gente mudou todo o nosso processo de recrutamento e seleção, muito mais voltado para o comportamental do que para o conhecimento técnico, né? E a gente tem aplicado algumas... não queria falar exatamente as metodologias, mas tipo o DISC, né? Para nós hoje tem feito sentido para entender o comportamento e a visão. Nenhum dos campos lá da avaliação são... Nenhum deles é pejorativo, a gente só tem que saber onde ele encaixa, se é o momento correto daquela cadeira. E essa chegada de pessoas novas para o time, já com um outro mindset, eles são muito mais, aceleram muito mais do que eu mesmo tinha imaginado que aconteceria, né? Hoje, no nosso time, dentro do Lab, nós temos 6 ou 7 pessoas que foram contratadas esse ano, e eles aceleraram muito mais a equipe que já estava lá do que qualquer curso que a gente tenha, Vale Silício, qualquer coisa que tenha sido feita. O dia a dia, ter alguém do lado ali subindo a régua, faz muita diferença, assim. Então, tem algumas, claro, estratégias de gestão de pessoas focadas nisso, então eu conto muito com a minha parceria lá, como People Analytics, enfim, uma série de coisas que a gente começou a evoluir dentro da empresa, mas a chegada de gente nova para o time acho que deu o efeito mais rápido. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Boa tarde, meu nome é Guilherme. A pergunta para a Viviane. Viviane, você comentou ali sobre processos estruturados, né? Você poderia falar um pouquinho mais para a gente, assim, de maneira breve, talvez? Não sei se é fácil fazer isso. Mas, assim, quais foram os processos e como vocês fizeram isso e que forma que isso contribuiu para a inovação? É um pouco do framework ali que eu mostrei, né? Antes a gente tinha muita metodologia na cabeça de cada um, como cada um pegava da mentoria ou do que a gente tinha no dia a dia. E a partir esse framework que eu mostrei ali para vocês, ele está hoje na parede. Todas as segundas-feiras nós temos as reuniões de time. Ele é o pano de fundo dos nossos projetos. É em cima dele que a gente faz olha para o projeto, né? Em que fase que está, se as etapas estão cumpridas. É claro que a gente não tem nenhum apego com o framework, a gente tem apego, sim, com o resultado do projeto. Então, se a gente perceber que tem alguma coisa aqui que está mais nos emperrando do que ajudando, a gente mexe, né? O único compromisso lá, a gente fala, é com a mudança e com resultados também, né?
Então, o que ele tem nos ajudado é nortear todo o time, né, de ponta a ponta. Então, todo mundo sabe, por mais que não seja aquele primeiro gatilho mental na hora de tomar uma decisão, quando a gente olha de novo ali para ele, está na parede. Eu gostaria muito que a gente entrasse em 2019 já com ele fora da parede, ou seja, ele já está muito no time, está no dia a dia. Mas, enquanto isso não acontece, e a gente tem pessoas entrando no time, é ele que nos norteia. Então, eu acho que a gestão à vista, né, e ter ele na parede e ser o norteador das nossas reuniões, é também o norteador de reuniões, por vezes, até com os acionistas. Eles pedem para ver como estão os projetos em cima desse framework, que, para eles, nem todos os acionistas são de business, né, muitos são só investidores, e até o ano passado eu só conseguia falar com eles sobre EBITDA, Tansanson, e esse ano a gente mudou um pouco já o ritmo das nossas reuniões, assim, por conta do framework. Foi até legal essa tua pergunta, porque a gente aproveita o gancho também. Começar é muito difícil, um processo de inovação. Às vezes a gente quer uma fórmula mágica, a gente quer uma receita de bolo, e não existe. Mas um processo estruturado e disciplinado pode te ajudar a pensar muito em como tu pode trazer a inovação para dentro da empresa. E aí, na cadeira de vocês tem um flyer, que é o Innovation Map, que é um produto da Clear Inovação, que traz todo um roadmap de como que a gente pode inovar dentro da empresa. E aí a gente está lançando hoje, para iniciar esse processo no dia 24, é um processo que a gente vai disponibilizar Lean Learnings para leitura, vídeos e ferramentas para aplicar. Porque quando a gente fala em inovação, muitas vezes a gente pensa, o que eu vou fazer? E a gente vai trazer essas ferramentas de aplicação para que isso seja um processo disciplinado dentro da empresa. E aí tem um cupom para quem está participando do Empreende Brasil, que é válido até terça-feira. E aí, agora, no final, o nosso time, que está com a Apollo aqui, Clear Inovação, quem tiver interesse em ganhar essa jornada de inovação, a gente vai estar sorteando, e aí é só deixar o nome e o e-mail ali com o time que eles vão receber. Então, gostaria de agradecer quem ficou aqui até o final. Acho que a gente teve uma jornada muito legal, com o Mário trazendo toda uma visão desse mundo digital que a gente está vivendo, e o Patrick e a Vivi trouxeram cases de como estão aplicando dentro da empresa. Então, espero que tenha sido muito útil para vocês, e muito obrigado por terem ficado até agora.